Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nesta aula nós vamos compartilhar convosco alguns aspectos sobre o sangue de Jesus na Bíblia. Nós vamos observar por que nós precisamos aprender mais sobre este tema tão importante para uma vida cristã vitoriosa na presença de Deus nestes tempos tão atribulados que nós estamos vivendo hoje, que a Bíblia chama de princípio das dores. Nós sabemos que todos, ou quase todos, já conhecem bem este assunto, mas o Senhor sempre está mostrando novos aspectos e há verdades maravilhosas contidas na palavra de Deus sobre este assunto. Mas vamos começar pelo princípio, por causa daqueles que estão estudando este assunto talvez pela primeira vez. As Escrituras Sagradas nos falam muito a respeito do sangue. No Velho Testamento, o sacrifício do Senhor Jesus está representado por uma série dos sacrifícios dos animais. Já os judeus compreendiam que sem sangue não podiam ter comunhão com Deus. Aliás, todos os servos, começando de Abel, o Abraão, os israelitas que saíram do Egito, todos eles, por revelação do Senhor, entendiam que era necessário oferecer sacrifício de sangue. E todos eles entendiam a importância do sangue para perdão dos seus pecados. No Velho Testamento, o sacrifício de Jesus era simbolicamente apresentado através de todos aqueles sacrifícios que fala o livro de Levítico. Nós lemos a base, a razão dessa exigência de Deus, porque está escrito: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre altar, para que fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17:11. A palavra de Deus fala que sem derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Alguém tinha que dar a sua vida pelo perdão dos nossos pecados. Quando nós ouvimos do sangue de Jesus, a primeira coisa que nós lembramos é que Ele deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o sangue de Jesus para nós é vida, e vida abundante, vida eterna. Para isso o Senhor Jesus veio derramar o seu sangue. Mas eu posso dizer, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Sim, são duas verdades. Ele derramou o seu sangue para que o seu Espírito possa ser derramado sobre a sua igreja. Perceberam a relação entre o sangue e o Espírito Santo? Nós somos corpo de Cristo, porque fomos batizados por um só Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui uma verdade importante a respeito do corpo. Sangue fora do corpo é morte, mas sangue dentro do corpo é vida. Quando encontramos uma pessoa deitada no chão e vemos muito sangue ao redor, nós entendemos, ele morreu, está morrendo. Agora, quando vocês não veem o meu sangue, o que isso significa? Que o sangue está dentro de mim, está circulando. Este sangue, para mim, é fonte de vida. Sangue dentro do corpo é vida, e fora do corpo é morte. Então, derramamento de sangue de Jesus significa a morte dele pelos nossos pecados. Jesus derramou o seu sangue na terra, porque na terra ele iria formar, ou diríamos, está formando um corpo onde este sangue está a circular. Agora o sangue de Jesus, usando uma linguagem figurativa, está circulando no corpo de Cristo. Nós sabemos que não é um sangue biológico, mas aquilo que circula para dar vida a todos os membros é o Espírito Santo. Porque Ele está aplicando todo o poder do sangue derramado na cruz. Toda a graça de Jesus que se manifestou quando Jesus derramou o seu sangue, toda esta graça foi derramada em nós
através do Espírito Santo. Amém? Em Levítico, capítulos de 1 a 5, nos lemos de vários sacrifícios. O mais conhecido é o sacrifício pelos pecados. Um israelita pecava, ou um príncipe pecava, ou o povo pecava, era oferecido o sacrifício pelo pecado. Mas o capítulo 3 do Levítico já fala de um outro sacrifício, que não tem nada a ver com o pecado. Era chamado o sacrifício da paz, ou sacrifício de ação de graças. O israelita já tinha oferecido o sacrifício pelo pecado, agora ele oferecia, se quisesse, um sacrifício de paz, porque ele queria só desfrutar de comunhão com Deus, ou ele queria dar graças ao Senhor. Era então um sacrifício pacífico. Mas às vezes, israelita sentia desejo de dedicar a sua vida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então ele oferecia um holocausto. E o seu holocausto era totalmente consumido no altar. Ele colocava as mãos sobre o animal e o sacerdote então sacrificava o animal. Ou seja, Deus aceitava sua consagração, sua dedicação a Deus. Não porque ele merecia, porque ele era santo, mas porque o sacrifício era perfeito. Na verdade, isso era o princípio de todos os sacrifícios. A imposição de mãos, esse animal perfeito está morrendo por mim. Jesus foi o holocausto perfeito, porque ele morreu não somente pelos nossos pecados, como os muitos pensam, mas morreu também para que possamos ter paz com Deus. Ele também morreu para que pudéssemos nos oferecer com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus foi à cruz para agradar o Pai? Ele mesmo disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que seja como tu queres e não como eu quero. Isso que é se oferecer com um sacrifício agradável a Deus. Nós somos um sacrifício vivo, mas para isso Jesus precisa ser um sacrifício morto. Ele precisou ser morto. E havia também um sacrifício pela culpa. E o que ele significava? Que Deus não somente perdoava os pecados, mas ele também retirava a nossa culpa. Ou seja, como Deus disse, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Ou seja, ele olha para nós e fala, como Balaão falou a respeito do povo de Deus um dia: não vejo neste povo mal nenhum, nem pecado. O Senhor perdoa a nossa culpa. Nós não somos mais culpados dos pecados que cometemos, mas Deus nos considera justos, justificados pela fé no seu sangue. Está escrito em Romanos 3, aleluia. Os irmãos podem glorificar o Senhor neste momento por esta bênção. Então, como nós já estamos falando, todos esses benefícios que os israelitas ganhavam de Deus através da fé naqueles sacrifícios, nós entendemos melhor. Sabemos que temos as mesmas bênçãos através de um único sacrifício, no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E aí nós vemos todas essas bênçãos, esses benefícios, através do sacrifício do Senhor Jesus, todas essas bênçãos em um só sacrifício. Agora o livro Levítico é importante para nós, porque lá estão detalhados os vários sacrifícios e cada um deles fala do sacrifício de Jesus. Cada um mostra um aspecto. Jesus morreu para justificar-nos diante de Deus. Amém. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Amém. Jesus morreu para que pudéssemos nos dedicar a Deus como sacrifício vivo. Amém. Jesus morreu para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Amém. Todos estes sacrifícios do Velho Testamento se cumpriram em um único sacrifício. Isto é o poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso.
Quando na Páscoa, a instituir a ceia, o Senhor Jesus tomou do cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, bebei dele todos. Novamente o convite para beber do sangue de Jesus. Veremos a seguir que ele queria dizer que deveríamos receber a vida eterna, que ele queria transmitir através do recebimento do Espírito Santo, que seria concedido sem medidas à sua igreja. Jesus falou a respeito do sangue e do Espírito para mostrar que para a igreja, corpo de Cristo, o que dá vida é o Espírito. Assim como no corpo físico do Senhor Jesus, o sangue transmitia vida a todas as células, no corpo de Cristo, que é a igreja, é o Espírito Santo que transmite vida a todos os crentes, todos os membros. Após uma multiplicação de pães, Jesus declarou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E completou: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6. Muitos não entenderam a respeito do que Jesus falava. Ele explicou: o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Posteriormente, na festa dos tabernáculos, Jesus afirmou: se alguém tem sede, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João logo explica que isso ele disse com respeito ao Espírito que é vindo de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Posteriormente, lemos em Atos 2, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro pregava no dia de Pentecoste. Em suma, por que Jesus derramou o seu sangue, isto é, deu a sua vida por nós, podemos todos receber esta vida por uma operação do Espírito Santo nas nossas vidas. O seu sangue para nós representa na prática o seu Espírito, que é derramado sobre nós como resultado do seu sacrifício. A aspersão do sangue de Jesus, na realidade, é um derramamento do Espírito Santo sobre nós. Conforme vimos nas passagens, a Bíblia estabelece um vínculo estreito entre o sangue e o Espírito Santo. Qual é este vínculo? Por que essa alternância? Sangue de Jesus, o Espírito Santo. Os benefícios do sangue, os benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário, nos são transmitidos pelo Espírito Santo. Podemos dizer, assim que a missão do Espírito Santo, pessoa da Trindade, só se tornou possível porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Usando uma linguagem simbólica, afirmamos, baseados na Bíblia, é o sangue de Jesus que nos dá vida. Mas na realidade sabemos que quem transmite esta vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica a igreja ao alimentar com a palavra revelada os membros do corpo e purificar esses mesmos membros com base no sacrifício de Jesus, representado por seu sangue. Por que mencionamos o sangue de Jesus quando clamamos por uma bênção e não oramos, talvez eu diria simplesmente, clamo para que me ajudes, Pai. Clamo por uma bênção de comunhão. A resposta é muito simples, irmãos, porque agrada ao Pai que reconheçam que estas bênçãos foram conquistadas para nós pelo Senhor Jesus ao derramar o seu sangue no Calvário, ao morrer por nós na cruz do Calvário. Por essa razão é que a Bíblia fala do sangue sempre que se refere a essas bênçãos. O Pai quer que nós lembremos sempre do que custou a Ele
é o Filho, as bênçãos que alcançamos. A morte do Filho, enfaticamente representado pelo seu sangue derramado no Calvário. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que fé? João explica em sua primeira carta, capítulo 6, quem é que vence o mundo? A não ser aquele que crê em Jesus, que veio por água, palavra, e por sangue, derramou o seu sangue e veio no Espírito. Lembrar que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele é a palavra que se fez carne. Assim Jesus veio para a nossa vida através da palavra escrita e operação do seu Espírito Santo. As bênçãos que o Senhor tem para nós não recebemos automaticamente. Não somos purificados de todo pecado porque somos crentes. Mas há condições para isso. Se confessamos os nossos pecados, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se é condição. Poderíamos simplesmente dizer, perdoa-me, Pai. Mas se quisermos reconhecer mais nossa gratidão e o que custou nos perdão, podemos dizer, eu creio no poder do sangue para me purificar. Ou então, perdoa-me, Pai, porque o Senhor Jesus morreu para eu receber este perdão. Este é o significado do clamor. O clamor resume, na verdade, nossa fé no Cordeiro de Deus. E isso que fizemos ao clamar pelo sangue. Manifestamos nossa fé no poder do sangue de Jesus para alcançarmos a bênção que necessitamos naquele momento. Comunhão, proteção, livramento, etc. E a resposta do Senhor é sempre, seja feito conforme a tua fé. O que acontece quando clamamos pelo sangue de Jesus? Primeiramente, lembramos a lição de Jesus ao lavar os pés dos apóstolos. Aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo já está limpo. João capítulo 13. Disse o Senhor Jesus a Pedro, estar lavado significa ter sido lavado dos seus pecados no momento do novo nascimento. Mas o crente continua em contato com este mundo, incorrendo ainda em pecados. Precisa, portanto, de purificação constante. Por isso precisa clamar ao Senhor por perdão, como fazia Davi. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Em Salmo 51, 2, orava Davi. Nós completamos e dizemos, pelo poder que há no sangue de Jesus. Isso porque já sabemos que a purificação vem através do sangue derramado. Davi também orava, purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mesmo Salmo 51. O hisope era um instrumento usado para aspergir o sangue, que já havia sido derramado no altar dos holocaustos sobre os israelitas. Capítulo 9 de Hebreus fala disso. Moisés aspergiu com o sangue o tabernáculo para que fosse santo e Deus pudesse manifestar a sua presença naquele tabernáculo. Quando clamamos pelo sangue, usando o linguajar bíblico, podemos afirmar que experimentamos a aspersão do sangue de Jesus. O poder e a vida e a virtude do sangue de Jesus são aplicados às nossas vidas conforme a nossa necessidade. Isso ocorre porque Jesus morreu por nós na cruz e seu sacrifício tem todos esses aspectos. Foi um sacrifício pelos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, está escrito. Foi um sacrifício pela culpa. Está escrito também, fomos justificados pela fé no seu sangue, ou seja, não somos mais culpados, somos considerados justos. Romanos 3, 25. Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Foi um sacrifício pacífico para que tenhamos paz e comunhão com Deus. Paz pelo seu sangue, Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Podemos entrar no Santo dos Santos para desfrutar de plena comunhão com Deus. Está escrito também, tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Foi um sacrifício de dedicação a Deus. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Salmo 40. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Ele se dedicou ao Pai em nosso lugar. Foi um sacrifício para nossa proteção do adversário. Como na Páscoa o sangue protegeu os lares dos servos dos israelitas, ele garantiu a vida, o livramento da morte. Pela fé no poder do sangue de Jesus, somos protegidos de qualquer interferência do maligno durante o culto. Ele não pôde se manifestar possuindo vidas, falando pela boca de um oprimido, que seja, por acaso, no culto. A morte de Jesus foi um sacrifício para a nossa vitória contra o maligno. Em Apocalipse 12:11, lemos, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Foi um sacrifício para a nossa libertação da vã maneira de viver, maneira mundana. Em 1 Pedro 1:18-19, lemos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi um sacrifício para a nossa salvação, pois nossa redenção se dá mediante a fé no seu sangue. Romanos 3:24-25, nós já lemos. Outro grande resultado do clamor é a visitação do Espírito Santo na sua igreja. O capítulo 9 de Levítico nos narra o sacrifício de Arão, que Arão ofereceu por si mesmo e por todo o povo, pelo pecado, para o holocausto e para o sacrifício pacífico. Após o sangue ter sido colocado ao redor do altar, Arão abençoou o povo e ofereceu aqueles sacrifícios. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Manifestação da presença do Senhor. Como que foi isso? Fogo saiu da parte do Senhor e consumiu o holocausto, e o povo se alegrou. Cumpre-se o resultado do derramamento do sangue de Jesus. O Espírito Santo, o fogo, visita sua igreja e toda a igreja se alegra no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, no início de cada culto e de cada reunião da igreja, clamamos para recebermos a renovação da nossa comunhão, para termos ousadia para entrar no Santo dos Santos, para ter uma proteção contra qualquer interferência no culto, como na Páscoa, perdão e purificação de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E mais, temos a visitação do Espírito Santo, especialmente através dos dons espirituais. Nós podemos dizer, como clamar? O clamor não é um brado, não é um grito, não é um proferir de uma frase mágica. O clamor não é simplesmente uma declaração. A Bíblia não nos ensina a declarar. O clamor é uma oração enfática, com senso de urgência. É rogar por socorro. Clama-me e eu te responderei, e não anunciar-te-irei. Jeremias 33:3. Em momento de necessidade de uma resposta imediata,
Não se faz uma simples oração, mas um clamor. Uma mera oração pode esperar um longo tempo por uma resposta. Um clamor não. O clamor é uma oração ao Pai no qual confessamos em poucas palavras que cremos no poder do sangue de Jesus, nos benefícios conquistados pelo Senhor ao derramar seu sangue no Calvário. No início de um culto, rogamos ao Pai que manifeste naquele momento os benefícios de que necessitamos: proteção, comunhão, purificação, entre outros. O adversário não precisa ouvir nosso clamor, basta que o Senhor nos ouça. Por isso, normalmente deve ser feito o clamor no coração. A exceção é quando a igreja está reunida, então clamamos mediante uma oração audível. Clamamos porque o Senhor deseja que nos lembremos de que as bênçãos que almejamos naquele momento foram conquistados para nós pelo Senhor Jesus, ao derramar seu sangue, ao morrer na cruz do Calvário. Agrada ao Pai que reconheçamos os benefícios daquela morte, que muito custou ao Pai. Não podemos nos esquecer jamais daquele sacrifício. Quem vence o mundo é o que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, esse Jesus, no qual devemos crer, é o que veio por meio da água e sangue. Ou seja, palavra, água, que purifica, que se fez carne, o Espírito Santo, o sangue que dá vida ao corpo. Uma arma para a última hora, nestes momentos finais da igreja sobre a terra, em que há uma multiplicação da iniquidade, dos ataques da fé, e o amor de muitos tem esfriado. Além de uma grande operação do inimigo, a igreja necessitaria desta arma poderosa que tem sido o clamor pelo sangue de Jesus. O clamor tem possibilitado à igreja o acesso mais rápido e eficaz ao poder, à vida e à virtude que encontramos no sangue do Senhor Jesus. O poder do seu Espírito Santo. Com este poder conquistaremos a vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 1:2 fala bem: eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Que Deus vos abençoe. Amém. Nós saudamos a todos os irmãos que estão conosco nesse seminário com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria termos todos aqui juntos, podermos tratar de um assunto tão importante como este. O assunto desta aula é a Palavra de Deus. Nós vamos ler todos juntos, convido a todos a lermos todos juntos o texto que está projetado no slide, em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 13. Leiamos. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Meus irmãos, conforme dissemos, o assunto desta aula é a Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é, sem dúvida alguma, o livro mais conhecido no mundo inteiro. É um livro notável, e no seu aspecto histórico nós podemos dizer que ele tem orientações para vários aspectos da vida do homem, tanto no aspecto emocional, na vida social, a relação trabalhador-patrão, marido, esposa, pais e filhos, enfim, tem uma grande quantidade de informações arqueológicas, históricas, geológicas. É um livro com muitas informações e, sem dúvida alguma, admirável. Entretanto, para nós, o mais importante a respeito da Bíblia é o seu aspecto profético, porque profético é aquilo que vem da eternidade, é aquilo que Deus preparou para nós através da sua palavra.
No texto que nós lemos, João, o discípulo de Jesus, ele teve uma experiência, foi arrebatado até a eternidade, e lá dentre todas as coisas, seres que ele viu, ele notou que havia um que ele conhecia, era o Senhor Jesus. Mas ele notou algo especial e escreveu neste versículo que o nome pelo qual Jesus era chamado na eternidade é a Palavra de Deus. Ou seja, Jesus lá na eternidade, Jesus como Deus, ele tem o nome de a Palavra, o Verbo. Nós vemos essa afirmação também em João, no capítulo 1, verso 14, que podemos ler também no final desta tela, onde a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus que estava lá na eternidade, como o Verbo, ele veio aqui e se tornou Jesus. Mas a pergunta que nós fazemos é assim, por que na eternidade o nome dele não é Jesus? Quando o anjo vai anunciar a Maria o nascimento de Jesus, ele indica para ela um nome. Ele diz assim, o nome dessa criança será Yeshua, que é uma palavra hebraica que quer dizer Salvador. Então, essa expressão que indica o nome do Senhor Jesus é Salvador. Dessa forma, nós começamos a entender. Aqui na Terra, ele nasceu como Salvador, mas no céu não precisa de Salvador. A eternidade não requer nenhum Salvador. Nós aqui na Terra é que precisamos. Para que Jesus aqui na Terra viesse como Salvador, ele lá na eternidade é a palavra, ou seja, ele é o Verbo na eternidade e o nosso Salvador aqui na Terra. Mas por que o nome dele lá na eternidade é a palavra? Porque em tudo que Deus fez, Deus usou a palavra, ou seja, ele usou o verbo. Lembramos lá do Gênesis, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, a luz foi produzida a partir de uma ação da palavra de Deus. E Jesus é a palavra, ou seja, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é que mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Assim, Jesus ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra lá na eternidade. E ele desceu aqui para ser o nosso Salvador, o nosso Yeshua. Há uma observação importante que vale a pena nós fazermos aqui. Existe uma expressão muito comum no cristianismo atualmente, que é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um erro. É até, podemos dizer assim, uma seta. Isso é uma forma de dizer que algumas coisas que estão escritas escapam ao domínio de Deus, o que não é verdade. A palavra do Senhor diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Por isso, a Bíblia existe até hoje. É um livro notável, é um livro diferente de todos os outros. Apesar de todas as oposições que ela sofreu, tanto para a sua elaboração quanto para a sua preservação, nós podemos dizer que ela existe até hoje porque só Deus mesmo para preservar esse conteúdo até hoje e permitir que nós tivéssemos acesso a ele. Ninguém tem poder para alterar essa palavra, nem um só tio, como ela mesma diz a seu respeito. Deus, ele opera tudo pela sua palavra. Pela sua palavra ele santifica, dirige, renova, salva, orienta, corrige. Ele faz tudo isso pela sua palavra. Por isso, ela deve ser continuamente lida, meditada, estudada. Diz a própria Bíblia que o homem erra quando desconhece a palavra de Deus, quando não conhece a palavra de Deus. Mas como que a palavra vinda da eternidade, o lugar onde tudo é perfeito, poderia chegar a nós aqui, pecadores como nós somos? E aí nós vamos ver, conforme o texto neste slide da palavra inspirada e revelada, que diz assim, toda escritura divinamente inspirada
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 16 e 17. É interessante porque essa tradução nossa em português diz toda a escritura divinamente inspirada, mas no texto original, e também, se não me engano, na versão inglesa, está escrito assim: toda escritura é divinamente inspirada. Ou seja, ela veio de Deus, ela foi inspirada por Deus. E assim, nessa condição, inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, enfim. A palavra, portanto, não saiu da mente de homens. Foram 40 os escritores da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas aqui cabe fazer uma ressalva entre escritor e autor. Às vezes, alguns livros têm escritores que também são autores. Às vezes, não. No caso da Bíblia, estes homens foram somente escritores, porque eles escreveram sob a inspiração de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada. A palavra inspiração, ela quer dizer no termo original sopro. Sopro. Então, esses homens, esses escritores, eles escreveram inspirados pelo sopro de Deus. E aí eles puderam trazer e registrar a palavra de Deus nessa inspiração. Essa palavra, então, ela emergiu da mente de Deus, por isso é que ela é eterna. Mas aí vem uma pergunta: como nós poderíamos entender a palavra que veio da eternidade sendo tão limitados como nós? E aí nós podemos ver nesse outro slide, que ainda tem o mesmo título de Inspirada e Revelada, a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Nós não podemos interpretar a profecia a nosso bel prazer. E este é um segredo fundamental no entendimento da palavra. Eu não posso dizer que, eu lendo um texto, dizer assim: ora, eu entendi do meu jeito, eu vou fazer de acordo com a forma que eu entendi. E isso é um dos problemas da religião de hoje. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque o texto diz: a profecia nunca foi produzida pela mente do homem. Nunca foi produzida. Ela foi produzida pela vontade de Deus. Esses 40 homens escreveram sob a inspiração de Deus, conforme dissemos. Ora, se Deus inspirou os homens para criar a palavra, o homem agora não pode interpretar somente pela sua razão, usando a sua inteligência, o seu intelecto. É preciso de algo mais. Por isso, Deus não nos deu só a sua palavra, mas Ele também nos deu o seu Espírito Santo. Ou seja, aquele que inspirou a palavra, Deus nos concedeu. E Ele nos deu isso para que o homem não errasse interpretando a palavra segundo a sua razão, segundo o seu prazer, segundo a sua emoção ou segundo o seu interesse, mas que ele pudesse entender pelo Espírito Santo. E é este Espírito que é o único que tem autoridade para entrar nos mistérios de Deus. Nos mistérios de Deus. Pois foi ele o instrumento que Deus usou para ditar todas as coisas. Este mesmo Espírito Santo que inspirou, é ele quem nos revela a palavra a nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas ainda há um outro texto que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa palavra está em João, no capítulo 16, nos versos 13 e 14. Eu peço aos irmãos que nesse instante olhem para esse texto projetado e respondam a essa pergunta. Este Espírito da verdade que o texto menciona,
Este Espírito da verdade já veio? O texto diz, quando vier aquele Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade já veio? O que é que os irmãos acham? Certamente sim. Não é? É o Espírito Santo que foi derramado ali no Pentecostes. E há uma outra pergunta, qual que seria então a sua função? Pelo texto, o que é que os irmãos acham? Deem uma olhada no texto. Isso mesmo. A sua principal função é guiar o homem na verdade. Ou seja, guiar o homem na palavra. Por isso, o último versículo desse slide diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que está em João no capítulo 17, no verso 17. Portanto, guiar o homem em toda a palavra, ou melhor, guiar o homem em toda a verdade, é o mesmo que guiar o homem em toda a palavra. Há uma outra expressão muito interessante nesse texto, que diz assim, ele não falará nada de si mesmo. Não falará de si mesmo. Vejam bem, nem o Espírito Santo que revela a verdade na palavra, ele fala de si mesmo. Ora, ele fala então de quem? Ao guiar o homem nas Escrituras, o Espírito Santo testifica da palavra que ele ouviu na eternidade. Qual o som que ecoou na eternidade? O Verbo. É a palavra de Deus que ecoou lá na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda há uma outra expressão, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vejam bem, o Espírito Santo declara ao homem os segredos que ele ouviu na eternidade. Portanto, sem o Espírito Santo não pode haver revelação do mistério. O máximo que pode haver é uma interpretação humana, que não leva o homem à salvação. Por quê? Porque para alcançar vida eterna, o homem precisa da palavra da eternidade. Ou seja, ele precisa do Verbo. Só o Espírito Santo revela o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Ele é o Verbo que estava desde o princípio. Por isso mesmo é que nós dissemos que Jesus ele está presente em toda a palavra revelada pelo Espírito Santo. Jesus está em toda a palavra. Essa é uma verdade maravilhosa que só o Espírito Santo nos revela. Vejam bem, na criação, nós vemos uma expressão que acontece algumas vezes ao longo dos dias da criação. Primeiro, segundo, terceiro dia. E a palavra diz assim, na criação, assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia, assim foi a tarde e a manhã do segundo dia, assim por diante. Ora, não seria mais lógico dizer assim foi a manhã e a tarde do primeiro dia, ou assim foi a manhã e a tarde do segundo dia, assim por diante? Por que essa inversão? Porque, na verdade, pelo Espírito Santo nós entendemos que Jesus morreu à tarde e ressuscitou de manhã. Ou seja, lá na criação, lá no Gênesis, já existe uma revelação a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Quem nos ensinou isso? O Espírito Santo. Ele mostra para nós que o assunto de toda a Bíblia é Jesus. É Jesus, louvado seja o Senhor. A Bíblia é o livro que apresenta o projeto de Deus para a salvação do homem em Jesus, com a revelação do Espírito Santo. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo da palavra é apresentar Jesus. Jesus é o cordeiro do sacrifício de Abel, lá no Gênesis. Quando Israel, na caminhada com sede, ali no deserto, encontraram águas amargas, um lenho, quer dizer, um pedaço de madeira, foi lançado nas águas, e as águas se tornaram doces, eles puderam beber. Nós vemos aí uma revelação maravilhosa. Jesus é este lenho, Jesus é este pedaço de madeira. Ele veio da glória do alto e foi lançado aqui na terra. Ele foi enviado aqui na terra para tirar o amargo do nosso pecado e nos dar a doçura do seu Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor por isso. Mas nós vamos ver também, por exemplo, o tabernáculo, a arca, o propiciatório, que era aquela parte superior à arca, a rocha que brotou água, a pedra rejeitada, o favo de mel que foi pisado, tudo isso é Jesus. Ele foi pisado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O livro de Ruth apresenta Jesus como o remidor, Cantares apresenta como amado, Isaías como o homem de dores, Ezequiel apresenta como um homem vestido de linho, trazendo à sua cinta um tinteiro e que saiu a marcar todos os homens.
quem é aquele que marca o homem com o Espírito Santo, que é a marca na vida do crente. É Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, nós vamos ver que Jesus entrou com Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel, ali naquela fornalha de fogo ardente. Jesus estava ali andando com eles no meio de fogo para propiciar o livramento para eles. De Gênesis a Apocalipse, o assunto de Deus para a alma do pecador é Yeshua, é Jesus, o Salvador. O objetivo, salvar o homem, trazer salvação. Portanto, salvação é quando ele se revela ao homem. Se ele não se revelar como Salvador, se o homem não entender, não ver Jesus como Salvador na palavra, então não pode haver salvação para a sua alma. Resumindo o que nós vimos até agora, nós apresentamos esse slide 3 pontos muito importantes que sempre fazemos questão de repetir nessa aula. O primeiro aspecto é que a palavra veio de Deus. O segundo é que o objetivo, ou seja, o assunto da palavra é a salvação. E o terceiro é que a palavra é revelada pelo Espírito Santo. Vamos ver, então, alguns pontos a respeito de a palavra veio de Deus. Porque os demais pontos nós já vimos nesse comentário anterior da aula. A palavra veio de Deus. O texto, lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, disse o Senhor. Vejam bem, a palavra saiu da boca de Deus, ou seja, a palavra veio de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós entendemos que a palavra vindo de Deus, ela tem um autor, que é o Pai. Ela tem um assunto, que é o Filho, salvação no Filho. E ela tem um só intérprete, o Espírito Santo. O cristianismo atual está baseado nas suas interpretações porque descartou o Espírito Santo. Mas é ele que revela essa palavra. E a palavra diz em João, no capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, salvação, vida eterna é assim, é conhecer a Jesus pela palavra. Ora, se é pela palavra, a palavra de Deus não pode ser por interpretação humana, só pode ser pelo Espírito Santo. É com o Espírito Santo que Jesus opera salvação no meio da igreja, por meio da palavra. Glórias ao nome do Senhor por isso. Sem o Espírito Santo, o homem erra. Sem o Espírito Santo, o homem pode conhecer a história da palavra, pode conhecer a letra da palavra, a poesia da palavra, pode conhecer até a Bíblia de cor, mas ele não conhece o Verbo e, portanto, ele não tem salvação. E essa palavra, ela tem poder. Há um aspecto que nós gostaríamos de destacar aqui nesse próximo slide, no texto que está em João, no capítulo 12, nos versos 47 a 48. Vejam o texto, nós vamos ler aqui essa passagem. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra, porque tenho pregado e essa o há de julgar no último dia. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Olhem o poder da palavra. Jesus, como Salvador, ele diz: eu não julgo, eu não o julgarei. Porque ele veio para salvar. Quem julgará o que não crê é a palavra. Que coisa extraordinária. A mesma palavra que salva aqui na terra, que dá oportunidade de salvação, na eternidade, ela será usada para condenar, para julgar aquele que não crê. Por isso, o texto também diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Isso está em Tiago, no capítulo 1, no verso 21. Meus irmãos, que coisa extraordinária.
essa palavra, porque ela fala de um aspecto muito interessante da palavra em nós. A palavra é enxertada. O processo de enxerto numa planta normal é um processo onde um ramo, um galho de uma planta frutífera de bons frutos, ele é removido e ele é enxertado, normalmente na parte mais baixa de uma outra planta que está plantada na terra. E a partir daí, os frutos que passam a surgir dali para cima, naquela planta que está fixada na terra, são frutos bons, iguais aos da planta da qual o galho foi tirado, aquela que tem bons frutos. E o enxerto é exatamente isso, ele é enxertado, ele é inserido na planta que está na terra. Vejam bem, é assim a palavra de Deus, é assim que ela opera em nós, quando ela está no nosso coração. A palavra no exterior, somente no intelecto, somente naquilo que nós falamos, não opera isso em nós, mas ela precisa estar no nosso coração, não no nosso interior. O texto diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Há ainda um outro texto que gostaríamos de comentar agora, já encerrando, que diz assim, está em Mateus no capítulo 11, no verso 29, e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É até um versículo bem conhecido este, né? Mas nós gostaríamos de destacar aqui, conforme o slide está mostrando, a figura do jugo. O jugo é essa peça que está no centro do slide. É uma canga, também conhecido como canga, uma peça de madeira, e aquelas duas partes circulares das extremidades, é ali que entra a cabeça dos animais, ou seja, ela é colocada sobre o pescoço dos animais que vão puxar uma determinada carga. E são dois, porque quando um cansa, o outro continua andando, puxando aquele peso, continua puxando aquela carga. O texto diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é de quem? De Jesus. E ele está ao nosso lado. E mais, ele é forte, ele é todo poderoso. Por isso, quando nós estamos fracos, ele está forte ao nosso lado para levar os nossos fardos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse jugo que nos une a Jesus, o que é? O seu Espírito Santo. Ele é suave e ele é leve. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós lembramos e pensamos às vezes assim: Senhor, como é que eu consegui chegar até aqui? Tantas lutas, tantas oposições, tanta batalha, às vezes tanto sofrimento. E hoje nós entendemos, foi Ele que nos trouxe aqui pelo seu amor e pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que nós vamos entrar ao lado de Jesus nesse jugo? Aprendendo dele. Aprendei de mim. Aprender dele. Não é aprender sobre ele, mas é aprender dele. É aprender estando ao lado dele, com ele falando ao nosso coração. E ele quer nos ensinar todas as coisas para nós vencermos as nossas batalhas pelo poder da sua palavra. E nós lembramos também o texto que está projetado em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, que fala exatamente a esse respeito, desse recurso maravilhoso que o Senhor Jesus deixou para nós vencermos as nossas batalhas. O texto diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe assim com essa palavra. Nós desejamos que todos possam ter tirado um grande proveito e recebido uma grande bênção, assim como este Espírito Santo também nos tem concedido. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e agora vamos ver Igreja Corpo de Cristo, essa doutrina tão importante para nós. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E será projetado e eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. A Bíblia fala muitas vezes, meus irmãos, a respeito dessa analogia, sendo a igreja corpo de Cristo. Paulo fala isso em 3 cartas, pelo menos. Em Romanos, fala em Coríntios, nesse texto que lemos, em outros textos nessa carta, e também na carta aos Efésios. A gente pode lembrar também que o Senhor Jesus se referiu a isso, quando ele pega o pão na ceia, parte o pão e dá aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele certamente está fazendo menção aos textos do Antigo Testamento, quando Isaías fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. O corpo partido fala, o pão partido fala do seu corpo partido por nós. Então, é uma doutrina clara no Novo Testamento que nos aponta Jesus sendo o cabeça, a igreja sendo o corpo de Cristo. Quando nós falamos em corpo, meus irmãos, sempre nós temos uma ideia de conjunto, de uniformidade, não de membros isolados. Isso é uma característica do corpo biológico, mas também é uma característica do corpo de Cristo, a igreja. Então nós observamos, cada parte do corpo biológico trabalha em função do corpo. Por exemplo, o coração trabalha em função de todo o corpo, assim também os rins, os pulmões e todas as outras partes. A igreja, da mesma forma, nós não trabalhamos para nós mesmos, não somos individualizados. Nós trabalhamos certamente com aquilo que Deus nos deu, mas em função do corpo, para o benefício do corpo. Então, a igreja é corpo de Cristo. Dessa forma, nós não podemos funcionar como membros isolados, individuais, cuidando do nosso próprio interesse. A Bíblia mostra, meus irmãos, muitos exemplos das pessoas que quiseram se isolar do corpo e não se deram bem. A Bíblia mostra um resultado muito ruim para aqueles que se isolam, para o solitário. O Provérbios até diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, contra o próprio Espírito Santo. Então, o exemplo que eu queria dar nessa aula é o exemplo de Pedro. Jesus tinha mandado os discípulos para o barco, para eles atravessarem, já era a 4ª vigília da noite, uma tempestade muito grande assolava aquele barco, eles estavam lutando a noite toda, para se safar daquela situação. Jesus vem caminhando por sobre as águas. Eles, quando viram Jesus, não discerniram que era Jesus e pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: não temais, sou eu. Mas Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro foi, Jesus mandou, ele foi. E no meio das águas, a Bíblia diz que ele temeu e afundou. Então, meus irmãos, assim acontece com aquele que quer caminhar isoladamente do corpo. Jesus buscou Pedro pela mão, ainda deu uma bronca nele, Olha, homem de pequena fé, o seu lugar é lá no barco. Aí Pedro voltou para o barco de onde ele nem deveria ter saído. E Jesus estava indo para o barco. Pedro estava na contramão da revelação. Então, o nosso lugar, meus irmãos, é no corpo. Jamais sair do corpo por qualquer motivo. Então Pedro nos dá esse exemplo, que aquele que sai do corpo afunda, não é verdade? Agora vamos para o próximo slide, vamos ao conceito. O pastor Samir falou na aula sobre o sangue, da importância do sangue biológico. Então o sangue biológico dá vida ao corpo humano, assim como o Espírito Santo dá vida ao corpo de Cristo, que é a igreja. O sangue biológico integra todas as partes do corpo. Não é verdade? Assim, o Espírito Santo integra todas as partes da igreja como corpo de Cristo. O corpo sem sangue, ele é morto. A igreja sem o Espírito Santo é morta, não tem vida. Então, nós não conseguimos imaginar uma igreja sem as operações do Espírito Santo, que olha somente para a Bíblia como letra, sem a revelação do Espírito Santo. Nós cremos na palavra como inspirada, é a nossa base de fé
nossa regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus, como nós ouvimos o pastor Roque falando. Agora, só a letra não é suficiente. Nós precisamos do intérprete, que é o Espírito Santo, que traz a revelação. Os irmãos já ouviram isso claramente, então fica esse conceito claro dessa parte da aula. Vamos para o próximo slide, meus irmãos, que tem 2 exemplos bíblicos muito interessantes. O primeiro deles são os discípulos no caminho de Emaús. Se nós lembrarmos, eles saíram de Jerusalém, eles saíram do lugar da revelação e foram para a sua aldeia, para o seu canto. E no caminho eles só falavam de um Jesus histórico, de um Jesus que passou, de um Jesus que foi, que aconteceu, que fez, mas só estavam falando de um Jesus que tinha sido no passado. Não era no presente nem no futuro. E a Bíblia fala que eles estavam tristes. Meus amados, quem se isola do corpo fica triste e perde a revelação. Nós não podemos nos isolar do corpo. Mas o Senhor teve misericórdia deles, como o Senhor pode ter misericórdia daqueles que estão se isolando do corpo. O Senhor se aproximou deles, abriu a palavra, falou da palavra para eles, e quando Jesus falava da palavra, o coração deles aquecia. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra viva, ela aquece o nosso coração, ela tira a tristeza, ela afugenta o passado, ela afugenta o desânimo, e ela nos faz olhar para um Deus que está vivo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas ainda assim eles não tinham reconhecido o Senhor. Eles só reconheceram o Senhor completamente quando Jesus partiu o pão. Que coisa interessante. Eles lembraram daquele gesto de Jesus que era muito característico dele, quando ele pegava o pão, agradecia ao Pai e distribuía e dava aos seus discípulos. Quando eles viram isso, eles reconheceram, esse é o Senhor Jesus, esse é o Deus vivo que está em nosso meio. O que eles fizeram? Permaneceram na sua casa? Não. Imediatamente voltaram para o corpo, voltaram para a igreja, onde a igreja estava reunida, e aconteceu outra coisa gloriosa. Enquanto eles estavam reunidos ali, Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Meus amados, nós temos vivido essa experiência. As igrejas estão fechadas pela contingência do vírus espalhado, mas nós estamos no corpo, nós estamos vivendo uns com os outros, recebendo os cultos que vêm do Brasil, fazendo os nossos cultos. O pastor, os ungidos, os pastores estão chegando até as ovelhas, dando assistência, orando por elas. As ovelhas estão vendo o nosso rosto, nós estamos vendo o rosto das ovelhas, as famílias reunidas. Que coisa gloriosa! Isso é corpo. Nós estamos debaixo da mesma operação do Espírito Santo que liga esse corpo como um sangue precioso que dá vida. Nós temos vida nesse corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a outra experiência é de Tomé. Tomé, ele se ausentou do culto. Jesus apareceu ressuscitado, vivo ali. E ele disse: se eu não vir as marcas na sua mão, se eu não colocar o meu dedo nos cravos da mão e não colocar a minha mão do lado, eu não crerei. Meus irmãos, aquele gesto de Jesus, de Tomé, é um gesto profético. Quando Jesus apareceu novamente, Jesus mostrou para ele e ele reconheceu que o Senhor é o Rei, que o Senhor é verdadeiramente o Deus de Israel. Então, meus amados, o dedo na mão de Jesus significa uma coisa gloriosa para nós. A igreja que não tem a mão de Jesus operando no seu meio, não tem vida. Agora, aquela mão que Tomé tocou era a mão de um Deus ressuscitado. Jesus estava ressuscitado e vivo ali no meio deles e dizendo: paz seja convosco. Então, meus irmãos, da mesma forma hoje, a mão de Jesus opera em nosso meio. O ministério de Jesus opera em nosso meio. Os dons espirituais fazem com que a igreja esteja viva e vivendo nesse corpo, na dependência
uns dos outros, dependência na oração, dependência na comunhão, dependência na intercessão, na glorificação, vivemos no corpo de Cristo. Tomé nos deixa essa lição. Vamos então para o próximo slide, que fala da igreja local e a manifestação dos dons espirituais. A igreja que vive no corpo de Cristo desfruta dos dons espirituais. Uma igreja sem dons não vive a bênção do Espírito. Paulo enfatiza isso nas suas cartas, principalmente em Coríntios. Ele diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Eu não consigo imaginar, meus irmãos, uma igreja sem dons espirituais. Uma igreja que só fica na análise bíblica, na comparação de textos, no aprofundamento dos estudos bíblicos. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Isso alimenta o intelecto, mas não alimenta a alma. A Bíblia, como nós vimos, ela é inspirada, mas ela precisa da revelação. Ela é inspirada pelo Espírito. Homens de Deus escreveram, como o pastor Roque explicou. Mas onde está o intérprete? Onde está o Espírito Santo? Onde está a ação do Espírito Santo? Exatamente quando nós abrimos a Bíblia e o Espírito Santo revela para nós, hoje, aquilo que ele tem como uma mensagem para as nossas vidas. Então, os dons espirituais fazem isso, trazem a vida para a igreja. E nós devemos buscar os dons espirituais. Os dons espirituais trazem como objetivos e resultados libertação, cura, encorajamento, alento, transformação de vidas. Quantos dons são exercidos e vidas são transformadas. Na verdade, meus irmãos, a igreja precisa dos dons espirituais no seu meio. E os resultados é uma igreja viva, fortalecida, uma igreja pujante, que está preparada para viver um momento como esse de isolamento que nós estamos. Vivemos no corpo, estamos vivos, a igreja está viva. Nós reconhecemos pelos dons espirituais e pela palavra revelada que nós estamos vivendo o momento do breve. Mas nós só compreendemos isso porque estamos no corpo, vivendo o corpo de Cristo. E essa mensagem cai no nosso coração, nós não vamos retê-la, nós estamos divulgando essa mensagem de uma forma gloriosa, porque estamos no corpo. Nós entendemos, vivemos o momento do breve, o princípio das dores, mas estamos no corpo. Jesus vem para arrebatar o corpo de Cristo, que é a sua noiva fiel. Então, meus irmãos, o próximo slide apresenta, vamos ver o próximo slide. Quando Paulo se refere à ceia, aquela instrução que ele deu na ceia, dizendo, olha, o perigo de não discernirmos o corpo de Cristo. E ele diz, por esta razão, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. 3 categorias de pessoas que estão em nosso meio. Estavam lá na igreja de Corinto, mas também está em toda a história da igreja, está vivendo hoje aqui, né? Essas 3 categorias estão vivendo em nosso meio. Quem são elas? Primeira categoria, os fracos. Os fracos, meus irmãos, é o membro que não se alimenta dos recursos da graça. Ele não ora, não lê a palavra, não medita, não madruga, não participa dos cultos. Ele está fraco. É igual o nosso corpo físico. Nessa hora que nós estamos vivendo, nós estamos precisando do nosso corpo bem preparado para resistir a esse vírus e outras enfermidades. Nós temos que nos alimentar bem, tomar as vitaminas, enfim, nós temos que estar fortes nesta hora. O corpo tem que estar resistente, forte a qualquer vírus que venha de fora. Assim é a igreja, meus irmãos, assim é o membro individual. Nós não podemos ser fracos, nós temos que orar, buscar as revelações da palavra, meditar, dar um tempo ao Senhor. Nós temos ouvido a instrução do Senhor para essa última hora, dar um dia para o Senhor, durante os nossos dias, dar um tempo para o Senhor, na oração, na meditação, na busca das revelações. Isso tudo vai alimentando. Nós não somos fracos. Nós cremos num Deus forte. A Bíblia diz que o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, mas Ele é Deus forte, é aquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo. Então nós não somos fracos. Fraco é aquele que não discerne o corpo de Cristo,
nós precisamos discernir, estamos discernindo, somos fortes naquele que nos fortalece. Aleluia ao Senhor por isso. Mas tem o doente é aquele que recebe a revelação, né? É igual o doente que vai ao médico, ele recebe o remédio, mas deixa lá na prateleira. Não toma o remédio, vai continuar doente, não é verdade? Mas nós não podemos ficar doente. O doente recebe a revelação e deixa a revelação na prateleira. Ele não aplica aquilo na sua vida. Portanto, meus amados, aquele que está doente precisa buscar ao Senhor, precisa ir ao corpo, receber a revelação, receber os dons espirituais, a orientação, a profecia que vem para a sua vida, aplicar na sua vida para sair da doença. E por fim tem aquele que dorme. Quando a Bíblia fala em dormir, é aquele que morreu. Já não tem saída, só a ressurreição. E nós cremos na ressurreição. Então, não tem saída humana, mas tem uma saída espiritual. Então, se você está numa dessas categorias, fraco, doente ou já morreu, venha para o corpo de Cristo nessa hora. O Senhor pode ressuscitar a sua vida, pode curar a sua enfermidade, pode tirar a sua fraqueza e te fazer forte no corpo de Cristo. Finalmente, meus irmãos, estamos indo para o final da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre ministério. Quando Paulo fala em Corinto, para a igreja de Corinto, naquele texto que nós lemos e estamos abordando até agora, ele estava falando para a igreja local. Agora, quando ele fala aos Efésios, ele fala a respeito de ministério. A igreja tem 5 ministérios, não é verdade? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Só que quando Paulo apresenta os 5 ministérios, no capítulo 4, verso 11 de Efésios, ele mostra que esses ministérios operam em função do corpo, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos a instrução de Deus para o ministério, nós existimos, nós fomos levantados, não para o benefício pessoal, não para termos um título, mas em função do corpo de Cristo. Nós fomos levantados para auxiliar o corpo de Cristo, para pastorear o rebanho que não é nosso, não é de nossa propriedade, é o rebanho de Deus. É o rebanho lavado pelo sangue de Jesus, custou um alto preço. Então, nós não temos um título, pastor fulano de tal. Não, nós temos uma função. E isso fica claro, meus irmãos, quando Paulo fala sobre o levantamento do pastor. Ele diz assim, não desprezes, falando para Timóteo, né? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Nós fomos levantados pelo Senhor por uma revelação. Se não houver revelação, meus irmãos, não tem ministério, não tem sentido. Mas essa revelação não age sozinha. A Bíblia diz que nós só seremos pastores por revelação e pela imposição de mãos do presbitério. E isso nos leva ao atendimento de um governo. Nós temos uma função dentro desta obra. Se nós sairmos, nós perdemos a função. Deus nos ungiu por profecia, por uma revelação dada nesse presbitério, não é verdade? E com a imposição de mãos deste presbitério. A revelação veio do alto, mas nós estamos debaixo de um governo estabelecido pelo Espírito Santo. Então, se amanhã um dos pastores, um de nós sairmos, nós perdemos essa função. Ah, mas eu tenho o título de pastor. Não, não temos o título, nós temos uma função. Por isso é que nós não podemos desprezar a profecia, nem tampouco a imposição de mãos do presbitério. Finalizando, meus irmãos, ainda falta um último slide que apresenta rapidamente 2 coisas. Qual a diferença entre religião e obra do Espírito? Religião é uma organização, é uma instituição organizacional. A obra do Espírito é uma instituição, mas é uma instituição do Espírito Santo. Nessa analogia de corpo, ela é um organismo. Ela não é apenas uma organização. A organização vem depois. Primeiro ela é um organismo. Por isso que nós damos ouvidos à voz do Espírito em primeiro lugar, para depois nós organizarmos as coisas que ele assim nos revelou.
E assim, meus irmãos, nós estamos terminando essa aula e este seminário. A todos, a paz do Senhor Jesus.